E neste exato momento o Bitcoin está sendo cotado a 94 mil dólares aproximadamente, e observando o tempo gráfico semanal, eu observo uma estrutura altista se formando aqui. Primeiro de tudo, eu tenho o rompimento de uma linha de tendência de baixa aqui, rompida como resistência, e é claro que em um determinado momento, sim, meus amigos, nós podemos retestá-la agora como um suporte. O reteste estaria por volta de 82 mil dólares aproximadamente, se o Bitcoin chegar até lá. Mas o que me chama atenção nesse tempo gráfico semanal é que nós temos uma estrutura altista se formando. Eu tenho um fundo, na sequência um topo, um fundo descendente, renovando a mínima anterior, e na sequência nós temos uma renovação de máxima. Ele rompe a máxima e agora eu esperaria um recuo para formar um fundo ascendente contra o fundo ali de baixo, para que de fato o mercado consiga confirmar um pivô de alta, assim como aconteceu aqui no passado, voltando um pouquinho aí para trás. E nesse momento eu estou de olho em algumas regiões para tentar pegar essa correção, esse recuo do Bitcoin. A primeira região é a região do topo anterior, que está por volta aqui de 88.500 dólares, que está coincidindo basicamente com as emas curtas do tempo gráfico semanal. Se o mercado não conseguir confirmar fundo e o fundo ascendente não for aqui nessa região, a gente pode eventualmente passar por uma correção um pouquinho mais forte, como por exemplo, na zona de liquidez muito forte, que está por volta aqui dos 83 mil dólares aproximadamente, para que o mercado busque essa região e confirme o fundo ascendente semanal aqui por volta de 83 ou 82 mil dólares. Olhando agora o tempo gráfico diário, eu tenho uma estrutura que me parece uma estrutura de distribuição de curto prazo. Isso faz sentido, por quê? Porque quem comprou aqui no fundo, nessas regiões, vai estar distribuindo e realizando lucro exatamente nessa movimentação aqui do preço. E aí, aquelas regiões que eu comentei com vocês no tempo gráfico semanal, a primeira delas está por volta aqui do topo anterior, 88.000, 88.500 dólares aproximadamente. Você pode observar que essa região praticamente bate com a EMA 80 do tempo gráfico diário, que é uma região das emas curtas do tempo gráfico semanal, e se essa região não conseguir segurar o preço do Bitcoin, eu esperaria tranquilamente o Bitcoin aqui na zona de liquidez dos 82 ou 83 mil dólares. E para mais vídeos como esse, já curta, compartilha, segue o canal, pra cima deles e tamo junto.